tá? O Newton Santana, ele fala aqui, ó, vivemos na sociedade uma onda progressista. Nem tudo que é progressista no mundo profano é bom. Entendo que a maçonaria precise acompanhar algumas mudanças, mas como mudar sem perder a sua tradição? Newton, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco na nossa live de número 72, nessa quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, tá? Obrigado mesmo. Obrigado pela pergunta, tá? Muito interessante esse tema que você levantou. E eu vou dar aqui o meu ponto de vista, tá? Por favor, todos que concordarem ou discordarem, fiquem à vontade em comentar, né? Não existe verdade absoluta. Nós somos pensadores, então existem pontos de vista. Mas, ao meu ver, Newton, como acompanhar as mudanças sem perder a tradição? Adaptações. A palavra que me vem à cabeça quando eu leio essa sua pergunta é adaptação, tá? De que forma eu me adapto nesse quesito, Newton? Eu não poderei entrar nos detalhes aqui, né, sem que, de repente, eu não corra o risco de ferir o meu juramento, que é não revelar os segredos da maçonaria, que a gente bem sabe que são apenas 3: sinais, toques e palavras. Então, eu vou tentar compor aqui uma resposta me resguardando desse risco. Mas a maçonaria tem que se adaptar ao tempo atual. Vou citar um exemplo básico aqui, tá? Hoje em dia, Newton, a gente sabe que as lojas no Brasil trabalham tradicionalmente se reunindo, tá? Em sessões. Algumas lojas, reuniões semanais, outras quinzenais e outras mensais. O que vai determinar o tempo, né, ou como cada loja vai trabalhar, é o seu rito, é a sua constituição interna, uma série de variantes. Mas, de uma forma ou de outra, os maçons vão ter que se reunir. Independente da quantidade de vezes no mês, eles terão que se reunir, tá? E isso a gente sabe que cada vez menos chama a atenção dessa nova geração, por exemplo. Por quê? Porque, cara, se o cara não for apaixonado pela maçonaria, se o cara não entender o que é maçonaria, se o cara não tiver um propósito para com a maçonaria, se o cara não fantasiar a maçonaria, como já muitos falam que eu fantasio, o cara vai perder o interesse, velho. Olha o meu caso. A minha loja mãe é de sexta-feira. Cara, é o último dia da semana. Você acha que é qualquer um que quer ir no último dia da semana, chegar lá no máximo até as 8 horas da noite e ficar pelo menos até 10h30, 11 horas? Por que pelo menos? Porque é o horário que vai terminar de praxe, não termina antes disso, tá? Você acha que são muitas as pessoas que querem isso? Não. Ainda mais no tempo de hoje. Por que não? Porque, cara, é uma sexta-feira. É o dia de curtir a família, muitos, né, falam, é o dia de curtir a família, é o dia de ir para balada, é o dia de fazer isso, de ir para o barzinho com os amigos, happy hour. Então, se não tiver uma adaptação, vai cada vez menos se tornando atrativo a essa nova geração. Como que se adapta a isso? De repente, criando ferramentas que permitam a validação e a segurança de haver reuniões administrativas na internet, num grupo fechado. Não dá para fazer na internet, numa sala virtual, uma ritualística. É impossível, não tem como. A maçonaria é composta de muita simbologia e ritualística. Então não tem como você abrir uma sessão dignamente dentro de uma sala virtual. Não tem como você fazer circulação, não tem como você pegar as palavras, mas a gente pode, de repente, fazer as administrativas, fazer reuniões de debate e deixar as presenciais mais espaçadas. Esse é só um dos exemplos das adaptações que podem, não estou falando que devem, mas que podem ser feitas para que a gente não se distancie muito de atrativos dessa nova geração. Outras adaptações que devem ser feitas, né? Ou melhor, que devem não, perdão, que poderiam ser feitas.
Algumas lojas, alguns vão dizer que não, depois no comentário, outros vão dizer que sim. É livre aqui para comentar. Contanto que a gente ainda mantenha o respeito, tudo aqui é livre. Mas algumas lojas não aceitam homossexuais. E por que não? Contanto que a pessoa saiba se portar em loja, dentro de um templo, o que a deixa inferior a um cara que se julga hétero? O negócio tem que ficar bem claro. Meu irmão, olha, sua sexualidade não importa para nós aqui dentro. Aqui dentro nós temos uma vestimenta, nós temos por rito, por tradição, uma maneira de se portar, tá? Você concorda em, dentro de loja, se portar como tal? Se tá bem para você, fora de loja, meu irmão, a vida é sua. Porque eu de verdade, conheço muitas pessoas que se declaram homossexuais, que poderiam muito bem se encaixar em uma loja. E por outro lado, conheço muitas pessoas que são homens que fazem atitudes que não se enquadram com loja. Então, essas adaptações, elas são possíveis de acontecer, Newton. Elas poderiam acontecer, não sou eu, Marcel Simões, que vou dizer que vai acontecer ou não. Mas é por aí que a gente tem que caminhar. A tradição maçônica, ela está na sua ritualística e na sua simbologia. Isso não tem como mudar. Eu não posso ou não devo trocar, vou falar aqui, por exemplo, para vocês coisas que são bem clássicas, tá? Que todo mundo sabe. Eu não posso, por exemplo, ou não devo trocar o esquadro e o compasso por uma trena e uma botina. Só porque do nada eu fui lá e fiz um puta de um consenso. Ah, a maçonaria então vem lá de maçons, remete a pedreiro. Então vamos parar com essa história de compasso e esquadro e vamos usar trena e uma botina, que também são, nos tempos de hoje, ferramentas de pedreiro. Para que eu vou fazer isso? Sendo que o compasso e o esquadro não estão simplesmente, ou não estão apenas lá nos remetendo como símbolo da maçonaria, por serem ferramentas de obra, de pedreiros. Eles têm outra importância, outro significado. Quem for lá no vídeo, símbolos da maçonaria, aqui do canal Bode Pensando, vai ver, eu já fiz vídeo sobre isso. Né? Uma delas, eles representam lá o reto, a retidão e uma série de outras coisas. Vão lá no vídeo, na playlist Símbolos da Maçonaria, que vocês vão entender. Então, esse tipo de coisa, simbologia e ritualística, não se muda. Isso é a tradição maçônica. Agora, o meio maçônico, isso pode. E eu vou dizer para você mais ainda, Newton. Vou dizer mais ainda. A maçonaria já passou lá atrás por uma mudança. Quando? De novo, nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Quando ela se viu próxima de entrar em decadência. Por quê? Vocês sabem que, historicamente, a maçonaria era muito mais fechada do que ela é hoje. Hoje ela é discreta, hoje ela não é fechada. Se fosse lá atrás, eu, Marcel Simões, um reles trabalhador, um pai de família, classe média, jamais seria um maçom. A maçonaria era feita para quem tinha poder, para quem estava no topo, para a nata da nata. Isso é verdade. Não me venham aqui falar que é mentira, não, que é verdade. Ela teve que abrir para outras áreas. Então, chamar lá o cara que era o simples escritor, chamar o cara que era o fazendeiro pequeno, sabe? Ela, contanto que esse cara se encaixasse num conceito básico, ela teve que abrir o seu leque de possibilidade. Por quê? Porque ou era isso, ou ela ia acabar. Porque ela envelhece, ela é feita por homens, ela envelhece. É justamente o que acontece numa loja. Vou eu e você, Newton, montamos uma loja amanhã. E fechamos lá que essa loja só vai ter membros que gostem do Cavaleiro dos Zodíacos. Só.
Não gostou de Cavaleiros Zodíacos, não entra na nossa loja. Qual é o número de pessoas que gostam de Cavaleiros? Não são todos. Se a gente ficar centrado, igual aqueles burros que tem aquelas vendas lá, sabe, não olha para o lado, e a gente colocar no nosso estatuto que só entra quem no perfil tal, a nossa loja vai morrer. Aí, quando a gente perceber que isso está acontecendo, a gente abre as pernas. A gente vai lá e fala, não, mas quem gostar de Naruto também vai poder entrar. Quem gostar também o pessoal mais jovem agora, né? Mais jovem nem tanto, né? De Power Rangers também vai poder entrar, tá vendo? Que são adaptações. Elas têm que fazer. E elas ocorrem de uma maneira mais forçada quando se percebe que a coisa está minguando. Minguando. Então, é possível sim a maçonaria evoluir, mudar sem perder as suas tradições. E na minha cabeça, a tradição da maçonaria são as suas ritualísticas e as suas simbologias. Nisso não se mexe. Mas todo o restante tem como se mexer sim. E ela está mudando. A passos de tartaruga, mas está mudando. Não sei se eu vejo uma mudança maior, mas ela vai mudar. O que não pode se perder é o respeito pela história da ordem. Isso é imprescindível. Não se pode perder esse respeito. Volto a falar, eu tenho que dentro de um templo me comportar como tal. Fora é minha vida. Fora é minha vida. Contanto que eu continue sendo livre de bons costumes, tendo caráter, tendo um conceito de ajuda ao próximo, eu posso ser qualquer coisa, entendeu? E lá dentro me comportar como tal. Ter a oportunidade de participar de uma egrégora como tal. E existem formas para isso, meios para isso. Basta a liderança querer e começar a pensar como. A mudança não vai ser feita do dia para a noite, mas ela precisa começar a ser pensada. Cenários precisam começar a ser construídos para que a gente possa ter ideia dos impactos, das consequências. Tá? Obrigado pela pergunta, Newton.